Eita glória, salve os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus, boa noite, uma abençoada noite para todos nós, cheia de muito amor, de muita paz, e que nunca nos falte o principal, que é a presença do Senhor em nossas vidas, porque com a presença do nosso Rei, nós vencemos tudo, em nome de Jesus. E os irmãos como estão bem, estão firmes na rocha, tem que estar firme na rocha, tem que estar firme na presença do Senhor para vencer as tempestades da vida, os problemas da vida, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. E a mensagem bíblica, a passagem bíblica para o nosso coração se encontra em Mateus 8, capítulo 8, versículo 23 até o 27. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximou-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque nós estamos perecendo. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e o seguiu-se uma grande bonança. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Eita glória, aleluia, que passagem forte! Jesus foi até o barco, e para a trajetória até o mar, e lá ele estava muito cansado e adormeceu, dormiu, mas lá também estavam seus discípulos, e começou uma grande tempestade no mar, muita onda, uma grande tempestade, encheu o barco onde eles estavam de água, encheu o barco, e os discípulos ficaram apavorados, desesperados, e foi acordar o mestre, foi até o mestre acordar o mestre, mestre, acorda, porque nós estamos perecendo. Eita glória, aleluia. E ele disse-lhes: por que temeis, homem de pequena fé? Jesus disse aos discípulos: por que temeis, homem de pequena fé? Eles poderiam muito bem deixar o mestre dormindo e usar da fé deles, ordenado que aquela tempestade parasse, que aquelas ondas se acalmassem. Mas na hora daquela tempestade entrou um medo dentro do coração deles. Eles deixaram aquela situação que estava acontecendo, aquela tempestade, abafar a fé deles, sufocar a fé deles, deixou o medo entrar no coração deles, não usou a fé, porque se eles tivessem usado a fé, aquela tempestade tinha se cessado, e o Senhor Jesus chamou eles de homem de pequena fé. Era uma pequena fé, uma fé com medo, uma fé cheia de dúvida. O que o Espírito ministra no meu coração através dessa palavra é que tem várias tempestades que nós passamos na nossa vida. Às vezes é na vida financeira, às vezes é na vida conjugal, às vezes é na saúde. Eu não sei qual é a área da tua vida que você está passando uma tempestade, que você está passando uma tribulação, que você está sofrendo. Eu quero te dizer, meu irmão, nessa noite, na direção do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus manda você agir a tua fé, manda você agir a tua fé, ordenar que essa tempestade acaba, ordenar que esse problema venha ser transformado em paz, em bonança. O Espírito Santo quer que você profetize sobre a tua vida, quer que você ordena que o mal saia em nome de Jesus. Deus quer que cada um de nós use a nossa fé. Tem muitas pessoas sofrendo, meus irmãos, na vida, seja na vida conjugal, seja em que área for. Tem muitas pessoas sofrendo, passando por muitos problemas, por muita tribulação, por muita tempestade, e devido à situação que elas estão passando, elas ficam com medo, elas não exercem a fé delas. O medo, a tristeza faz a fé dela ficar sufocada. O medo impede, paralisa ela de usar a fé dela. E na palavra do Senhor diz: se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus opera o milagre. Irmã Paula, como assim uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Vocês conhecem um grão de mostarda? Um grão de mostarda é pequenininho, não é? Na palavra de Deus diz: nem se sua fé for pequena, mas se for uma fé viva e verdadeira, Deus opera o milagre em nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo